Apaguem da memória a imagem que vocês aprenderam na escola dominical. O jovem Jesus numa oficina cheirosa de madeira, cercado por serragem, plainando móveis rústicos com um sorriso no rosto. Essa imagem é uma mentira. É uma ficção pintada por artistas europeus da Renascença que viviam em florestas e nunca pisaram em Israel. Israel não é terra de madeira. Israel é terra de pedra. Se você quer conhecer o Jesus histórico, o homem de carne e osso que suou sob o sol da Galileia, você precisa olhar para as mãos dele. Não mãos macias de um artesão de brinquedos, mas mãos calejadas, mãos de um engenheiro de pedras. Hoje vamos corrigir um erro de tradução de 2000 anos e vamos revelar a existência de uma metrópole romana secreta, uma cidade que não está na sua Bíblia, mas que ficava a 1 hora de caminhada de Nazaré, o lugar onde Jesus provavelmente gastou sua juventude quebrando pedras. Preparem-se para conhecer o verdadeiro Tecton. O erro começa no dicionário. Marcos capítulo 6, versículo 3. A multidão pergunta: não é este o carpinteiro? A palavra grega original é tecton. Tradutores ocidentais viciados em madeira traduziram como carpinteiro. Mas tecton é brutalmente maior. Significa construtor, empreiteiro, aquele que domina materiais duros. Olhem para a geografia de Nazaré. Colinas de calcário. A madeira era importada, cara, usada apenas para vigas de teto de ricos, as casas do povo, as sinagogas, as cisternas, tudo era feito de pedra. Dizer que Jesus era um tecton em Nazaré significa dizer que ele era um pedreiro especializado, um canteiro. Ele e José cortavam blocos de calcário. Eles transportavam rochas de basalto. O trabalho não era delicado. Era força bruta. Exigia músculos para levantar pesos que quebrariam um homem comum. Jesus tinha os ombros de um trabalhador da construção civil pesada. Mas temos um problema econômico. A arqueologia escavou Nazaré. No tempo de Jesus era um vilarejo minúsculo. Talvez 400 pessoas. Um clã onde nada mudava. A pergunta é óbvia. Como um vilarejo pobre onde nada se constrói sustenta uma família de construtores profissionais por 30 anos? José e Jesus morreriam de fome se dependessem de consertar telhados em Nazaré. Eles precisavam de um grande canteiro de obras. E a arqueologia encontrou esse lugar. A 6 quilômetros de Nazaré, menos de 1 hora de caminhada, ficava a cidade de Séforis. Você não vai achar esse nome no Novo Testamento. E isso é um silêncio suspeito. Quando Jesus era criança, os romanos queimaram Séforis até o chão para esmagar uma revolta. Mas quando Jesus virou adolescente, Herodes Antipas decidiu reconstruir a cidade. Ele queria criar a joia da Galileia, um projeto faraônico que durou décadas. Exatamente os anos da juventude de Jesus. Antipas precisava de centenas de tectons. Ele pagava salários. É economicamente impossível que Jesus e José, vivendo ao lado, ignorassem a maior fonte de renda da região. A conclusão histórica lógica é que Jesus era um trabalhador pendular. Ele dormia em Nazaré, mas caminhava toda manhã para Séforis para construir a cidade dos pagãos. Isso muda tudo. Jesus não era um caipira isolado. Em Séforis, ele construiu teatros, banhos públicos, ruas pavimentadas. Ele ouviu grego e latim. Ele viu a riqueza podre e a política romana de perto. Isso explica o vocabulário dele. Por que Jesus chama os fariseus de hipócritas? Hipócrites é a palavra grega para ator de teatro, onde Jesus viu atores, no teatro de Séforis, que ele ajudou a levantar pedra por pedra. Ele conhecia a cultura urbana não por ouvir falar, mas porque suas mãos construíram o palco dela. As provas estão nas parábolas. Jesus quase não fala de madeira. Ele fala de engenharia civil. Lucas 6, 48. A casa na rocha. Jesus diz que o homem sábio é aquele que cavou, foi fundo, e pôs os alicerces na rocha. Isso é linguagem técnica. Na Galileia o solo engana. Parece duro no verão, mas vira lama na chuva. Um amador constrói em cima. Um tecton sabe que tem que cavar metros até achar a rocha-mãe, o bedrock.
Jesus sabia o que era suar cavando uma fundação. Lucas 14. A torre inacabada. Jesus descreve a vergonha de um construtor que faz o alicerce e acaba o dinheiro. Isso reflete o mundo dos contratos e orçamentos das obras de Herodes. E o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram. Jesus se identifica com uma pedra. No canteiro, pedras tortas eram lixo, mas a pedra angular, a pedra de esquina, era a mais importante. Ela alinhava as paredes. Jesus se via como essa rocha fundamental, rejeitada pela elite religiosa, mas escolhida por Deus para segurar o templo inteiro. E há uma conexão final em Caná, o primeiro milagre. João 2 diz que havia ali 6 talhas de pedra. Por que pedra? Por que não barro? Porque pela lei judaica, o barro absorve impureza. Se um rato tocasse num vaso de barro, ele tinha que ser quebrado. Prejuízo. Mas a pedra não. A pedra é pura. Ela não absorve o mal. Ela pode ser lavada. Havia uma indústria de vasos de pedra na Galileia. Arqueólogos acharam as oficinas cheias de tornos e cinzéis. Fazer uma talha daquelas sem rachar a pedra exigia um mestre. Jesus conhecia essa indústria. Ele escolheu os vasos da sua profissão, vasos de permanência e pureza, para transformar água em vinho. Mas fica a pergunta inquietante. Se Jesus trabalhou em Séforis por anos, por que ele nunca pregou lá? Os evangelhos mostram Jesus em vilarejos minúsculos, mas nunca entrando em Séforis. A resposta é teológica. Séforis era o oposto do reino de Deus. Era a cidade do orgulho, da exploração. Jesus conhecia aquela glória por dentro. Ele viu o custo humano. Quando começou seu ministério, Jesus virou as costas para a cidade de pedra e foi para o mar construir um templo de gente. Ele disse a Pedro: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Ele não falava de arquitetura. O maior construtor da história largou o cinzel e pegou a palavra para esculpir corações, não calcário. Deus não encarnou numa casta de padres que não sujam as mãos. Ele encarnou num trabalhador braçal, alguém que sabia o peso da pedra e a dor nas costas no fim do dia. Quando Jesus diz: "Vinde a mim, vós que estáis cansados", ele diz isso como alguém que carregou peso a vida inteira. E na ironia final, quando Jesus morreu, ele não foi posto num caixão de madeira, obra de carpinteiro. Ele foi posto num túmulo novo, escavado na rocha, obra de canteiro. Ele nasceu numa gruta de pedra, trabalhou com pedra e ressuscitou rompendo a pedra. Ele é verdadeiramente a rocha da nossa salvação. Que essa verdade histórica mude o jeito que você olha para aquele que construiu o universo e se rebaixou para construir paredes. Fiquem na paz.